Bom dia a todos. Eu sou a dona Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você vai estar ouvindo esse vídeo. Eu sou a dona Cida, do Ancestral Illumination, né? Estou muito feliz, né? Apesar dos pesares, porque o bem-estar e a felicidade é um sentimento, né, interior, né, independente daquilo que nós estamos vivenciando. Então, nós hoje vamos falar das feridas da alma, né? Nós vamos falar das feridas da alma. Eu acabei de falar, né, com uma pessoa. Então, assim, hoje eu vou falar um pouco sobre o preconceito, né? Então, o preconceito, ele é uma das feridas, eu creio, ele foi ficando, é uma doença. Esta doença, ao longo dos anos, ele estava já inserido na humanidade e ele vem tendo muitas somatizações, né? Eu fui crescendo, eu não sabia o significado das palavras. Muitas vezes a gente sabe não, a gente sente os sentimentos, mas nós não damos nomes para eles, porque muitas vezes também nós não sabemos. A partir do momento que a gente vai crescendo, que a gente vai inserindo na sociedade, que a gente vai vivenciando os percalços ou as novidades da vida, é que nós vamos tendo este conhecimento do significado das palavras, né? Então, e você passa a ter o entendimento e o conhecimento da palavra com o sentimento e com as ações, o que aquilo significa e o que aquilo pode acarretar em nós mesmos. Quando falo do preconceito, então vamos aqui enumerar alguns dos preconceitos. Então, um dos preconceitos, às vezes a pessoa fala também do medo, que o medo ele nos paralisa, que ele nos atinge, que ele... Mas aqui eu estou falando da palavra o preconceito. Então, nós começamos quando somos criança, vamos crescendo, nós temos o preconceito na sala de aula. O preconceito porque outra nacionalidade, eu não sei, mas aqui eu falo de nós aqui no Brasil, de nós vivenciarmos, né, numa sociedade. O preconceito de ser pobre, o preconceito de ser pequeno, o preconceito de ser negro, né? O preconceito de andar com a roupa desgastada, né? O preconceito de não ter roupa, né? Então, o preconceito de ser feio, né? O preconceito de não saber ler, de ser analfabeto, sendo que o maior analfabeto é aquele que guarda dentro de si as feridas, as dores do preconceito, porque ele não sabe que doença triste que vai corroendo a alma aos poucos, ao longo dos anos e ao longo dos tempos. E essas enfermidades, elas
atinge a sociedade em todos os níveis. Haja vista o preconceito de ser mulher, o preconceito na linha do trabalho. Esse trabalho não é para mulher. Quantas vezes eu já fui motorista, eu falo fui porque hoje eu não estou dirigindo mais, né? Mas na época em que eu dirigia, quantas vezes eu passei em determinados locais e eu vi as palavras: vai fritar ovo, mulher, né? Vai para a cozinha, mulher. E quer dizer, na minha época, a mulher dirigir era motivo de desprezo, de chacota, de desmerecimento. Isso é um preconceito em várias as áreas. Eu acho lindo, acho bonita a mulher que tem coragem, né? Coragem de desafiar as caminhoneiras, as motoristas. Eu lembro que não faz muito tempo, eu falo não faz muito tempo, porque eu continuo me sentindo jovem, né? Eu não tenho preconceito de velhice. Eu cheguei numa certa feita procurando um trabalho e me ofereceram o trabalho nos tratores, na usina, né? E eu fiquei bastante empolgada para enfrentar esse desafio de ser uma tratorista de usina, né? Trabalhar, né? Dirigindo é muito válido, né? É muito confortante quando nós temos o domínio, seja qual for profissão. A mulher mecânica, né? A mulher que domina qualquer área, né? Desde que ela tenha o gabarito, ela tenha a força de vontade, né? Ela tem a qualificação, louvado seja, né? Então, esses preconceitos. Então, ele vai nos assolapando, ele vai assolapando e chegamos no nível em que a nossa sociedade está com esta ferida virando câncer, porque as feridas, dependendo da área que elas estejam, elas desencadeiam câncer. Mas esse câncer não é um câncer físico, é um câncer da alma, né? Por quê? Esse câncer está matando muitas pessoas, né? Porque o preconceito é tanto, o preconceito religioso, esse preconceito tem disseminado pessoas, esse preconceito, ele tem matado pessoas. O preconceito também, tanto da religiosidade, como o preconceito da cor. Gente, é desesperador este preconceito da cor. Este preconceito, ele vem ao longo das eras, eu não sei, fora do Brasil. Eu só sei no Brasil, porque é como se eu já entrasse aqui quando começou a descobrir o Brasil. Eu já estava aqui, certamente que sim, né? Então, o preconceito dos indígenas, gente, é tão lindo, tão maravilhoso o saber indígena, o saber dentro das ervas, das terras, né? Das flores, dos frutos, o saber da natureza é tão magnífico. Por que ter preconceito? Por que não nos unirmos em nação, em nacionalidade, em etnias, né? Não, nós vamos matando uns aos outros por ignorância, por analfabetismo espiritual. Eu já digo, não é analfabetismo das letras do alfabeto,
mas analfabetismo espiritual. Então, estas feridas da alma nada mais é do que a dor da alma quando nós não sabemos por que nós estamos aqui. Qual é a nossa missão? O que nós viemos fazer para com o outro? Cada um de nós, né? Seja negro, seja branco, seja índio, seja de que etnia for, nós temos uma dor na alma. Olhando para os nossos irmãos indígenas, eles, antes, eu falo antes, porque depois que eles se misturam, muitos deles se perdem aqui no meio da nossa cor. Eu falo assim, sorrio, porque sorrindo, mas é triste é ver muitos se perdem nas bebidas, no álcool, nos malefícios dos brancos, né? Nos costumes hediondos dos brancos. Então, porque o índio ele tem a proximidade com a alma dele mesmo e da natureza. Quando nós conectamos a nossa alma com a alma da natureza, com a alma das águas, com a alma da terra, do sol, da lua e das estrelas, com o infinito, né? Nós encontramos a nossa verdadeira missão de vida. O índio sabe qual é a missão dele, o que ele veio fazer. Ele veio viver, vivenciar, contemplar a natureza, cuidar dos seus, com os seus conhecimentos das ervas, com os seus rituais dentro da linha de cura. Ele sabe qual é a missão dele. Por isso eles são felizes. Então entramos nós lá. Eu não sou branca, mas entramos os, entre aspas, brancos dentro da sociedade indígena, autodestruindo, tirando deles a sua essência, a sua verdade, levando para eles costumes horrorosos, né? E levando para eles a ferida do preconceito. Entrando nas matas, a ferida do preconceito. Quando a ferida do preconceito entra, ela contamina. Assim como ela contaminou e continua contaminando os africanos, a Mama África, as religiões africanas, que é linda, que é maravilhosa, que traz uma energia benfazeja. É claro que em todos os lugares existe os que têm mau coração, existe o que dirige as energias boas e divinas para ocupar, para fazer o mal, mas isso não é só nas linhas africanas, em todos os lugares, em todas as religiões, porque não está na religião a maldade, a religião está dentro de cada um de nós, dentro das formas de pensamento, dentro dos corações maldosos. Mas a mente que levar as forças divinas, que são experiências vividas de orientação e cura, ter a compaixão com o aprendizado para nós mesmos, nós ficamos, quando não ficamos
na banalidade, quando sentimos a dor da alma. Aí sentimos vulneráveis, sentimos doentes. A dor da alma é quando sentimos, quando não sentimos, quem somos nós? O que viemos fazer aqui? E o que podemos fazer para ajudar o nosso semelhante a nós mesmos? Aceitar a minha missão de vida é crescer para a vida. Mas para que eu possa aceitar a minha missão de vida, eu preciso saber qual é a minha missão de vida. Então, no começo da minha jornada, ou seja, da minha juventude, aos meus 12 anos, eu comecei a vivenciar a minha missão de vida. Só que eu não sabia que eu sabia. Eu fui convidada a cuidar de uma pessoa que estava com câncer. Foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra. Ela estava com câncer, câncer físico. E ela tinha 2 crianças, 2 meninos, né? Nós morávamos num lugar muito difícil, num lugar muito distante, não era no sítio, e para chegar na cidade para o tratamento era um dia de viagem. Então, ela levava 3 dias de viagem para ir e voltar. Um dia para ir, um dia para ficar em tratamento e um dia para voltar. Era muito difícil. Então, ela, não tendo o que fazer, uma saída, ela me convidou que eu ficasse com essas 2 criancinhas. Então, era uma criança de, eu não me recordo mais bem, mas era de 3 anos e uma de 2 anos. Uma de 3 anos e meio, mais ou menos, e uma de quase 2 aninhos, né? 2 anos. Era aproximadamente assim. As crianças eram pequenas, porque eles mamavam ainda na mamadeira. Então, quando ela saía, ela deixava essas crianças comigo e eu teria que dormir nessa casa com essas crianças, pagiar e cuidar dessas crianças, dar a mamadeira, trocar, né? Então, eu, com a minha experiência, aprendendo, é claro que a minha mãe não estava muito distante, a minha mãe ficaria ali, mas eu já fui nesse lugar sentindo muito contrita, muita compaixão desta situação. E quando esta mãe saía, esta mãe me recomendava, me dava as coordenadas de qual era o meu procedimento diante do cuidado das crianças, porque a prioridade ali eram os seus filhos. Mas cada vez que ela saía, esta mãe chorava muito e dizia que ela não voltaria e que se ela não voltasse, que eu cuidasse dessas crianças para ela. Isto, meus amigos, até hoje, quando eu falo, eu sinto a dor do sofrimento deste momento em que eu passei. Mas aqui eu não quero falar da dor, mas eu quero falar que a dor, ela nos leva, ela nos faz crescer, ela nos leva para a experiência e para nós descobrirmos o que está atrás dessa dor. Atrás dessa dor
estava a descoberta da minha missão. Quando esta senhora saía, eu falei, eu sempre, nos meus vídeos, eu falo que eu aprendi com a minha mãe, com a minha família, de onde eu vim, dos meus familiares, a profissão de fé, a religiosidade, o religarem Deus conosco nas horas difíceis. Então, eu falando comigo mesmo, depois que esta senhora saía, um dia eu disse, eu sentindo, né, a dor no meu coração, foi quando eu ouvi um chamado que me disse, você pode ajudar esta pessoa. Você pode ajudar essa mãe. Dirija ela a cura para ajudá-la a curar do câncer. Então eu não indaguei quem era que estava me falando, quem era esta voz, ou este meu interior, que eu fiquei assim, um pouco assombrada, que eu não sabia se a voz, eu não tinha discernimento, se a voz vinha de dentro de mim ou se a voz vinha fora de mim. Mas era muito forte, muito presente. Eu disse, mas como que eu vou curar essa pessoa? Eu não sei fazer nada, eu não sei de nada, como que eu vou poder ajudar? Aí a voz disse para mim, o que você sabe? Eu disse, eu só sei rezar. Eu só sei rezar. Ele disse, ele ou ela, eu não me lembro mais, não era a voz de mulher. Agora, voltando para a voz, para ouvir aquela conversa, era a voz de mulher. Então ela me disse assim, faça o que você sabe, faz o seu pedido, dirija ela, que ela já está curada, e reze. E reze. Como se diz, não importa o que você vai emanar, o que importa é a sua intenção. Então eu comecei a minha caminhada. Cada vez que essa senhora saía, eu colocava as crianças para dormir e ficava ali rezando, intercedendo. E quando ela chegou, eu lembro que eu rezava, não me lembro, não me recordo, porque lá não tinha relógio, mas eu creio que eu ficava, pelo tanto que eu rezava, eu ficava até meia-noite, 11 horas da noite, porque a gente vai se recolher depois que escurece no sítio, lá não tem luz. Então, naquela época não tinha luz, hoje em muitos lugares tem luz. Então, eu ficava rezando, intercedendo que Deus tivesse misericórdia daquela vida e que trouxesse ela de volta para criar os seus filhos, para cuidar do seu lar e da sua casa. E que Deus não nos desamparasse, Deus devolvesse a vida novamente para aquela senhora e para que ela cuidasse do seu lar e dos seus filhos. E assim comecei a minha caminhada. Até o dia em que ela disse, aí antes desta feita, quando ela chegou em casa, eu disse para ela, a senhora tem fé? Eu ainda lembro do nome dela. Se alguém que conhece esta pessoa, que era a Dona Edith, eu disse, a senhora tem fé, Dona Edith? Ela pode não lembrar desta feita, mas eu jamais esquecerei. Ela disse, tem, minha filha. Eu disse, pois a partir de hoje, a senhora não vai dizer que vai morrer desta doença. A senhora vai morrer no dia que Deus quiser.
mas desta doença a senhora não vai morrer, porque a senhora vai se recuperar. E eu contei para ela o que estava acontecendo e falei para ela: eu estou rezando, porque eu não sabia falar orando. Eu estou rezando pela senhora, eu estou intercedendo pela sua saúde. E a senhora vai ficar boa. A senhora vai estar curada logo em breve. E assim se sucedeu. Os médicos deu alta, a dona Edith voltou para casa, foi cuidar dos seus filhos e nós ficamos muito felizes. Nós, minha mãe e a minha família e a vizinhança, todas as pessoas que se compadeciam do sofrimento da nossa vizinha. Mas por que eu estou contando esta experiência? Porque foi aí que começou a minha missão. Foi aí que começou a minha grande caminhada.